secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, o senhor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que nos dá a honra de sua presença. Vamos recebê-lo com os nossos aplausos. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Prazer estar aqui hoje com vocês, nesse centro universitário. Quando falamos em clima, nós falamos em ciência. É absolutamente indispensável que uma gestão que se envolva com a introdução do vetor climático numa gestão pública, né, é indispensável que esta introdução, que esta interferência se faça com base em dados, com base no conhecimento, com base na pesquisa. Portanto, a ciência, a tecnologia, a inteligência, né, a informação, o conhecimento são ferramentas fundamentais para se compreender, né, a complexidade e as dificuldades que temos na introdução de uma governança do clima em qualquer organismo de administração. Eu vou usar o microfone, que eu acho melhor ali, né? Vou pegar. Estão me ouvindo aqui? Som. Agora sim, né? Melhor, né? Queria, obviamente, secundando todas as autoridades, né? Cumprimentar a todos os presentes, né? Na pessoa da nossa magnífica reitora, Luciane, né? Que é a nossa hostess hoje, né? Nos recebeu aqui nessa magnífica universidade, né? Queria parabenizá-la pela organização, pelo empenho, pelo trabalho, né? Também cumprimentar a nossa deputada Ângela Min, né? Que é uma importante parlamentar na implementação do conceito de Smart City no Brasil. Afinal, é a autora do projeto de lei que introduz a política nacional de Smart City. Portanto, até com todo o respeito ao nosso senador Amin, né, acho que estamos bem representados, inclusive mais adequados ao que estamos apresentando hoje com a nossa deputada Ângela Min, viu? Muito obrigado pela presença e pelo prestígio, né? Um agradecimento a Lourdes Printes, minha amiga de muitos anos, né? E que está fazendo esse trabalho fantástico aí com a Barchan, ao Rogério, da MOB Caxias, né? Ao nosso queridíssimo professor que leva à frente o trabalho importantíssimo do grafeno na cidade de Caxias também. Queria cumprimentar também o nosso queridíssimo empresário Moisés, que está trabalhando com a questão da introdução do porto, né? E também aguardar agora a nossa próxima ida a Balneário de Camboriú, né? Se falamos aí dos prédios altos em Xangai, né, nós já temos eles aqui agora em Santa Catarina, não é isso? Isso é muito importante. Muito bem. Quando falamos em Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, eu não me preocupo muito com o governo do Estado de São Paulo, porque a cidade de São Paulo é o terceiro orçamento do país. Então, não estamos falando, e isso é muito importante nós compreendermos, não é uma cidade, né? É uma unidade federativa crescida dentro da União. Nós temos a União, o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Só para este ano, o nosso orçamento previsto é de mais de 90 bilhões. Não executamos 7 bilhões do orçamento do ano passado, deputada Ângela. Né? Para se ter uma ideia, né, das dificuldades e de problemas até relacionados a tribunais, de contas, enfim, judicialização, todas aquelas questões que nós já conhecemos, né? Nossa cidade tem um PIB equivalente a 3,5 vezes o PIB do Chile. Portanto, as complexidades com as quais lidamos, né, inclusive no setor produtivo, no setor dos movimentos, nosso sistema de transporte transporta a população do Uruguai diariamente da zona leste para a zona oeste,
e centro, diariamente. Nosso sistema de ônibus concessionados é o maior do mundo, são 14.300 ônibus rodando 24 horas por dia. Tão somente esse volume é responsável por 50% das emissões de gases de efeito estufa veicular na nossa cidade. E os gases de efeito estufa emitidos pelos veículos equivale a 61% do volume de gases com os quais tratamos dentro do nosso município. E temos 8 milhões de veículos emplacados no município de São Paulo. Para vocês terem uma ideia. Portanto, os nossos números são muito elevados. Nosso lixo equivale ao que é produzido pela Espanha e Portugal. Acho interessante quando vêm empresários, vêm administradores, não, o exemplo da gestão do lixo em Portugal é ótimo. Cabe no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Nós lidamos com o equivalente a 3 a 14 mil toneladas diárias, um estádio do Pacaembu inteiro de resíduos coletados diariamente pelos nossos sistemas concessionados de coleta. E produzimos, portanto, uma quantidade de gás metano que hoje já é utilizada até para movimentar parte da nossa frota de veículos e de caminhões coletores. Temos também contratos internacionais para a liquefação do gás metano e também para a introdução do gás metano comprimido na nossa rede de distribuição de gás, que é de 20 mil quilômetros embaixo da cidade. Então, é interessante, quando a gente lida com esses números, compreender o que é o município de São Paulo. Nós estamos falando, portanto, com a selva antiga da Mata Atlântica, que nós temos ali, 48% do nosso município é coberto por florestas, 48%. Mas é mal distribuído. Temos 4 aldeias indígenas lá. No entanto, nós temos, portanto, a selva, temos Bangladesh, temos a Suíça e temos Nova York. Tá certo? São essas as assimetrias com as quais lidamos diariamente no nosso município. Para que lado eu aponto aqui? Para lá? Ok. Em 2021, nós tivemos uma tragédia em São Paulo com a perda do nosso prefeito, Bruno Covas. O Bruno, quando foi reeleito prefeito de São Paulo em 2020, ele estabeleceu um conceito de gestão diferenciada. Em dezembro de 2020, ele chegou para os secretários e falou o seguinte: olha, as tarefas de gestão, as tarefas de zeladoria, de execução de determinadas ações, ficarão com as secretarias, fim. As políticas públicas vêm para o gabinete. Então, ele criou, dentro do gabinete de governo, uma série de secretarias executivas encarregadas de introduzir os vetores de política pública. Aí, ele criou, em dezembro de 2020, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Em dezembro de 2020, a nossa secretaria seria a primeira do Brasil com este perfil, e estaria par e passo com o governo dos Estados Unidos da América, que também criou uma secretaria específica de mudanças climáticas do governo americano. Até então, nós tínhamos uma secretaria, um Ministério de Mudanças Climáticas na província de Misiones, na Argentina. Portanto, éramos 3 e passamos a ser 4 com a Secretaria Executiva, com a Secretaria de Mudanças Climáticas do município de Niterói. Agora, o Bruno faleceu sem nomear um secretário. Isso coube ao nosso prefeito Ricardo Nunes. Ele assumiu no final de maio, e a primeira pessoa que ele chamou para integrar a secretaria foi o secretário de Mudanças Climáticas,
Eu fui o primeiro nomeado pelo prefeito Ricardo Nunes, e já para cumprir essas missões que estão postas aqui, né, estabelecidas pelo decreto do prefeito Ricardo Nunes, né, que é introduzir um vetor climático por meio desses planos municipais, né, que já estão lá em vigor, já estavam em vigor no município de São Paulo. Então, o que a gente fez foi uma consolidação de diretrizes, né. O prefeito Ricardo Nunes aprovou, no mesmo período da minha nomeação, né, o plano de ação climática do município de São Paulo, o Plano Clima, um plano que demorou 18 meses para ser confeccionado, né, e que teve o apoio, né, de 200 técnicos trabalhando, né, na sua feitura, alguns do próprio município, outros contratados e também colaboradores. São 60 objetivos, 43 tarefas, mais de 300 bases de dados, envolvendo 18 organismos de cumprimento, de implementação dentro do município de São Paulo. Então, o nosso trabalho é um trabalho de acompanhamento, né, claro, para verificar se os objetivos, né, se as finalidades do Plano Clima serão apresentados para a cidade de São Paulo. Também temos um trabalho muito grande, que é a Operação Integrada de Defesa das Águas. São Paulo tem um manancial enorme, nós vamos ver um pouco mais adiante. Também trabalhamos bastante para defender os nossos mananciais. É impressionante. Infelizmente, por conta da nossa tradição colonial portuguesa, né, que tem aquela frase sábia, mas também complexa do ponto de vista urbanístico, a água tudo lava, tudo leva, né? E, ao contrário de outros países, né, os países colonizados por Portugal passaram a pôr os cursos d'água nos fundos das casas, né, porque a água tudo lava, tudo leva, né? Então, os nossos rios todos passaram a se tornar um esgoto a céu aberto. E, com isso, né, com o processo de feudalização do uso do solo urbano, não há uma única cidade no Brasil que não empurre a população de baixa renda para fundo de vale, encosta de morro e beira de córrego. Resultado, as ocupações irregulares se processam nessas áreas. E, no caso de São Paulo, com prejuízo para milhões de habitantes que necessitam da água para poder manter-se. Nós temos 2 reservatórios dentro da cidade de São Paulo. Um, que é o principal, o Guarapiranga, atende a 9 milhões de habitantes, né, e está comprometido com a ocupação irregular na área de manancial. Para vocês terem uma ideia, nós já fizemos 17 operações até agora, entre o início da minha gestão e o mês de hoje. A última operação foi feita ontem. Nós embargamos uma área equivalente a mais de 140 campos de futebol, prendemos 166 pessoas, né? Derrubamos centenas de imóveis, né? Conseguimos capturar, apreender milhares de toneladas de material de construção. Isso não quer dizer, é como enxugar gelo. O volume de ocupação irregular sobre as áreas de mananciais da cidade é impressionante. A ponto de nós termos baixado agora uma portaria nomeando um grupo específico de trabalho para cuidar do conceito de defesa territorial e segurança hídrica. Nós temos neste grupo de trabalho 2 generais de exército, 4 coronéis, um major, desembargador do Tribunal de Justiça e técnicos da Prefeitura de São Paulo para trabalhar com o conceito. Vamos desenvolver um trabalho maior no nível da Water Authority norte-americana, né, porque lá, nos Estados Unidos, quem cuida da defesa da água é o Exército americano. Então, está na hora de nós começarmos a pensar um pouco mais. Somos um país com o maior volume de água reservada doce do mundo, nós e a Colômbia, e estamos perdendo esse recurso por comprometimento, por falta de controle territorial, né? Bom, vamos passar mais adiante, né?
A questão climática. Isso é o quadro global, né? O quadro do Brasil com referência a isso. Nós iremos enfrentar futuramente, vocês podem observar esse fluxo claro aqui, de eventos climáticos, demonstrando uma tendência. Essa tendência, alguns estabelecem que é de efeito antrópico, outros entendem que é cíclico. O fato é que há 4 bilhões e 300 milhões de anos a Terra sofre com alterações do clima. E nós temos muito pouca condição de influir sobre esses processos. Na verdade, nós vivemos hoje num ecossistema global de vida que representa 0,1% do volume de vida que já passou pelo planeta. Então, não podemos ter a pretensão de sermos eternos ou perenes. E é importante nós termos isso em mente. E estamos sofrendo agora com uma aceleração, ou talvez com uma concentração de eventos, alguns cíclicos, outros provocados, decorrentes, né, de atividades de extração mineral e uso, né, desses materiais, inclusive os combustíveis fósseis, jogados para a atmosfera, de tal maneira que estamos sofrendo eventos climáticos em cadeia, né, que nos levam a ter este quadro, possibilidade de aumento da temperatura, por exemplo, nesta região norte do país, que vai nos dar temperaturas contínuas, né, em períodos quentes, de 50 graus centígrados. Puxa vida, isso é catastrófico. Este ano, nós tivemos 62 graus centígrados, né, aferidos no Paquistão, na Índia. E também eventos extremos relacionados a baixas temperaturas. São Paulo, só neste ano, já atingiu 4,8, 4 graus e 8, em Marcilac, zona sul da cidade de São Paulo, com uma sensação térmica inferior a 0. O mesmo período, o mesmo problema que nós chamamos aí de ciclones subtropicais, né, que vocês sofrem aqui já em Santa Catarina. Então, nós vamos ter e estamos tendo já efeitos extremos processados, né? São Paulo não é diferente. O Grande Cachorro, que é o município de São Paulo, inserido na região metropolitana, se vocês verificarem, é um poodle certinho, tá vendo? Né? É um cachorrão a cidade de São Paulo. Tá? Está ali, no meio de uma área, de uma ilha térmica patente. Nós vivemos dentro de uma ilha de calor. Variações aqui são impressionantes. Nós temos variações de 6 até 8 graus centígrados de um ponto a outro da cidade. Enfrentamos massas de chuva com tempestades violentas que se processam nessa zona leste aqui, sendo que a zona sul não sofre praticamente nada, e é a zona mais úmida da cidade. Diferenças de temperatura enormes, bairros, jardins, sendo que bairros que estão pouco arborizados, lado a lado, com altíssimas diferenças de temperatura e concentração de poluentes idem. Para enfrentar esse tipo de processo, é óbvio que uma Secretaria de Mudanças Climáticas precisa desses dados online, o tempo integral. E, para isso, nós detemos lá na cidade de São Paulo um centro de gerenciamento de emergências que é mantido em conjunto com a Universidade de São Paulo. Nesse centro de gerenciamento de emergência, nós temos imagens de satélite contínuas, temos 2 radares, um radar banda S e outro radar banda X, um que tem alcance até o sul de Minas, 270 quilômetros, e um outro de 80 quilômetros, para poder nos dar claramente um movimento de nuvens, né, e as previsões. Nós recebemos isso no celular continuamente. Como coordenador do Plano Preventivo de Chuvas de Verão e do Plano de Estiagem, como secretário, eu recebo essas informações continuamente.
Este é um dos centros de São Paulo, que mantém, inclusive, uma ligação com câmeras de TV em toda a cidade, né, operados no nosso centro de controle da Companhia de Engenharia de Tráfego, né, que é como se fosse uma NASA, né, o volume de telas, né, numa parede imensa, maior do que esse espaço aqui, né, onde a gente consegue o monitoramento da cidade. Muito importante nós vermos que isso é um dos centros. Nós temos ainda o Centro Integrado de Defesa Civil, com o Estado de São Paulo também aparelhado do mesmo jeito, e um Centro de Controle Operacional operado pela Secretaria da Subprefeitura. São 32 subprefeituras na cidade de São Paulo, que também mantém um centro também cibernético de manutenção dos níveis de elevação dos nossos 54 reservatórios de água, né, que são os piscinões, para segurar a drenagem urbana na cidade de São Paulo e dos rios. Então, com tudo isso, nós não impedimos os eventos desastrosos que às vezes acontecem. Queda de 7.000 árvores no ano passado. 2.000 árvores só nesse último período, no início de ano. E olha que temos um plano agora municipal de arborização urbana para replantio em cadeia. Nós plantamos árvores aos milhares diariamente, né, de várias formas, né, com vários DAPs, como chamam, né, por meio dos vários instrumentos de compensação para o licenciamento de atividades. E perdemos árvores também, em grande quantidade. Então, é muito importante nós entendermos o trabalho, né, integrado dessa questão, né. Observem a cidade de São Paulo. Olhem o banhado que é a nossa cidade. Isso tudo é rio, córrego, lago, os 2 reservatórios e duas grandes áreas de drenagem, né, que nós chamamos de calhas. A calha do rio Tietê e a calha do rio Pinheiros, né, que é para onde escoa toda essa água, né. Isso é muito interessante. Esta parte que vocês veem no centro da cidade, em Vinho, são córregos tamponados. Ou seja, foram canalizados ou foram cobertos para ocupação urbana, né. É o grande trabalho que nós temos hoje agora, é de recuperar vários deles, que têm inclusive peixe. Acreditem se quiserem. Então, isso tudo, né, é o trabalho que nós temos hoje, né, para lidar com a cidade. Se vocês observaram, todos os dados falados até agora são retirados pelo Sistema de Gestão de Cidades Inteligentes. Tudo. Tudo que falamos até agora é um sistema de cidades inteligentes, absolutamente baseado na cibernética, né, no trabalho de vinculação com sistemas de comunicação, com sistemas de satélite, com sistemas de geoprocessamento e mapeamento, né. Para isso, a aplicação nossa do Plan Clima. Qual é a nossa meta? Reduzir até 2030 em pelo menos 20% as emissões de gases de efeito estufa na cidade de São Paulo, né? Meta principal, reduzir a 50% até 2030 e zerar o marcador até 2050. Então, temos um trabalho aí gigantesco pela frente, absolutamente voltado àquilo que vocês na universidade estão hoje estudando, a alteração da matriz energética geradora de gases de efeito estufa, sejam as matrizes estacionárias, sejam as móveis. São elas que emitem. E coligar isso com um grande trabalho de arborização urbana, de melhoria das condições sanitárias, isso é fundamental, de um bom gerenciamento de resíduos. Os resíduos formam a terceira fonte de emissão de gases de efeito estufa no nosso município. Para isso, trabalhamos com o conceito que a nossa deputada Angela Amin conhece bastante, né? Cidade integrada, né?
Smart Cities, né? O conceito Environmental, Social and Governance, ou seja, a governança, né, socioambiental, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Obviamente, o trabalho muito importante de estabelecimento das bases de conhecimento, né, programados pelo Unesco, né? E o cronourbanismo, a chamada cidade de 15 minutos. Numa cidade desse tamanho, com esse volume de pessoas, nós estamos buscando trabalhar de maneira em que ela se torne policentrada, que os cidadãos tenham acesso aos serviços públicos, né, e ao próprio comércio, né, e o fornecimento daquilo que ele necessita em 15 minutos. Reduzir o tempo de deslocamento das pessoas, dos bens e serviços, né, pela cidade é fundamental para nós reduzirmos as emissões. Temos trabalhado bastante com isso, com a logística de última milha, e limpar a logística de última milha com um novo sistema de transporte, né? Utilização de bicicletas elétricas, redução das motocicletas, que são uma grande fonte poluidora na cidade de São Paulo. Existe uma ampliação enorme da tecnologia dos motores no mundo todo, menos nas motocicletas. Elas continuam barulhentas, né, e emitem poluentes tal qual faziam na década de 60. E a gente não presta atenção nisso. Mumbai não consegue reduzir os seus índices de poluição por conta do sistema de transporte indiano, que é triciclo, motocicleta, vai tudo em cima de motocicleta em Mumbai. Tudo que a gente puder imaginar. Então, nós precisamos começar a substituir por veículos mais leves, mais inteligentes. E, para isso, precisamos ter um sistema de blockchain, de logística, de abastecimento, né? São raríssimos os administradores, e eu ouso dizer, até mesmo o meu prefeito Ricardo Nunes, não sabe como o cotonete chega no ouvido dele pela manhã. Como é que chega um cotonete lá? Não é verdade? O refrigerante que nós tomamos, como é que ele anda pela cidade até chegar no nosso copo? Tudo isso nós temos agora nos preocupado em observar. São políticas claras, né, de transporte, de mudança de veículos, né, de sistemas de distribuição de abastecimento, de centrais de logística integrada, para podermos chegar até a logística de última milha. Nesse ponto, o novo normal, por conta da pandemia, nos auxiliou. Percebam hoje o volume de coisas que nós pedimos pelo telefone e por meio de aplicativo. E o número de deslocamentos que nós estamos evitando hoje em dia por conta desse serviço. Percebem? Muito importante nós compreendermos esse conceito. Aqui, não é possível. Possa entender como vamos, na cidade de São Paulo, certificar, né, uma boa governança integrada, né, com o meio ambiente, né, e com a preocupação social, né. E trabalhamos, sim, com o nosso conceito. Eu estive com o Piquet em São Paulo recentemente, né, o grande homem do Barcelona Rua 22, a senhora também, né, tivemos lá, né, e esse foi um trabalho muito importante de compreender como isso tem sido feito em Barcelona, né. Temos trabalhado muito com a questão das normas ISO, né, e também com as métricas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. Para vocês terem uma ideia, como gestor, falamos recentemente, tivemos contato e estamos em conversa com as agências de risco, a Fitch, a Standard & Poor's, né,
a Moody, né? E trabalhando com outros sistemas também de fintechs e de organismos financeiros, né? XP, enfim, uma série de empresas, né, que estão nos dando métricas, que vêm do mercado financeiro, porque o dinheiro que circula é o primeiro a ser certificado por segurança, e que a gente, às vezes, pode começar a transmitir isso para a administração pública, o que é um trabalho impressionante, né? É um aprendizado. Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, né? É uma coisa muito interessante, e a gente tem buscado aí trabalhar, né, dentro desse trabalho de circuito urbano, né, muito importante para a gente compreender. Na verdade, nós já estamos nos tornando cidades inteligentes, queiramos ou não. Estamos absolutamente integrados o tempo todo pelas infovias, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos interessa, enquanto gestores climáticos, esses objetivos. Trabalhamos com água limpa e saneamento, energia, o emprego, a dignidade, o crescimento econômico, indústria e inovação, né? Cidades e comunidades sustentáveis, combate às alterações climáticas e parcerias em prol de metas. Aqui é muito interessante, e até chamar a atenção da nossa reitora, Luciane, né? O carbono aplicados à cidade universitária de São Paulo como se ela fosse um bairro da cidade de São Paulo. Vocês sabem que a cidade universitária da USP, da Universidade de São Paulo, é um negócio enorme. Então, por exemplo, hoje a USP recebeu 3 ônibus a hidrogênio. Isso veio por doação da EMTU, já estávamos vendo, analisando esses ônibus, só que agora eles vão ser estudados, né? Eram 4 ônibus, obviamente, em se tratando de universidade, eles estão desmontando, né? Vão canibalizar inteiramente, né? O terceiro vai ficar transitando. A universitária tem uma prefeitura, né? E tem um sistema de transporte próprio. Então, esses ônibus integram esse sistema da cidade universitária. Conseguimos com a Shell 9 milhões de dólares para introduzir o sistema de abastecimento de hidrogênio dentro da cidade universitária, para fazer os ônibus funcionarem. Por que isso? Porque hidrogênio é o combustível do futuro. Nós estamos passando agora um período de transição tecnológica e devemos atingir, obviamente, a busca do hidrogênio como combustível, né, mas principalmente como impulsionador da energia elétrica pela célula. Então, esse é um trabalho que nós já estamos desenvolvendo conjuntamente. Devemos montar um gabinete da Seclima, da Secretaria, dentro do Inova USP, para despacharmos lá. Por quê? Porque a USP é um grande escritório de projetos, né? É o que a gente tem conversado, né? E acho que a universidade tem que trabalhar como um grande escritório de projetos e trabalhar de maneira muito estreita com a gestão pública municipal. A partir daí, nós conseguimos trazer para o Brasil bilhões de dólares que estão retidos por falta de projeto nos organismos multilaterais mundo afora. Isso pode ser feito dessa forma, pode ser feito por entes integrados, né? Como é o caso do MOB Caxias também, que envolve várias prefeituras, né? E que também trabalha já com alguns centros universitários, né? Como o centro que nós estamos observando lá em Caxias, do trabalho de grafeno, né? Que é muito importante, né? Então, é muito interessante nós começarmos a trabalhar com essas ligações, né? Porque não dá para pensarmos em cidades inteligentes, não dá para pensarmos em resiliência às mudanças climáticas sem a ciência, sem a universidade, né? E a universidade tem uma facilidade que para nós é muito importante, né?
ela pode ser contratada, né, com dispensa de licitação, né? E tem lá dentro uma série de acadêmicos, né, que, infelizmente, ficam destinados a produzir artigos, porque raras vezes têm condições de pôr em prática aquilo que eles estudam e que eles aplicam, que eles oferecem, que eles ensinam. Então, é fundamental que este casamento com a administração prática do dia a dia, né, se faça continuamente, né? É o que ocorre nos Estados Unidos, é o que se faz na China e é o que precisa ser feito no Brasil. Isso é muito importante, né? Cidade de 15 minutos, crono-urbanismo e hiperproximidade. Guardem isso, viu? Carlos Moreno, que é o professor da Universidade de Sorbonne, né, é que começou a desenvolver esses modelos de crono-urbanismo, né, e hiperproximidade. Eu tenho um interesse enorme com isso, porque eu vejo nisso a possibilidade de nós mudarmos os modais dentro da cidade, né? São Paulo está hoje sofrendo uma experiência interessante, né? Já teve um boom de patinetes elétricos pela cidade, fantástico. Infelizmente, a burocracia municipal não compreendeu como funcionava aquilo, começaram a exigir do coitado do patinete, né, como se ele fosse para a NASA, né, descendo o capacete, o diabo a quatro. Eu fico impressionado, porque qualquer um de nós aqui, né, com mais 200, que está nos ENTA, já andou de patinete na infância. Imagine se a gente topasse com um funcionário desses, né? Agora, o patinete veio para ficar. É impressionante o volume hoje que a gente vê das pessoas começando a buscar o patinete de novo, elétrico, né? É uma forma fácil de se deslocar dentro da cidade, sem você precisar pegar um táxi ou pegar um ônibus para poder ir de um ponto a outro, né, quando você tem melhor capilaridade, né? A bicicleta veio para ficar. Hoje você tem sistemas de aplicativos com bicicletas elétricas na cidade. A mobilidade é enorme, né? É importante nós observarmos isso e criarmos situações para que isso venha. E olha, não vamos parar aí. Fizemos um seminário da Seclima, dentro da Prefeitura de São Paulo, só para discutir o hidrogênio, né, e também discutir os novos modais. Então, anotem, a Embraer já está fabricando o primeiro veículo individual aéreo. É um super drone movido a bateria, elétrico, né, que vai poder ser utilizado dentro da cidade. E nós já estamos analisando isso, não é para ontem, eles estão fabricando para hoje. Daqui a 5 anos, nós vamos ter uma série de pessoas utilizando isso. São Paulo já tem a maior frota de helicópteros do mundo. Então, somos a única cidade que tem tráfego aéreo controlado dentro da cidade, né? Você de helicóptero, você não chega ali pela visão, você tem que passar por uma estrada específica, que você vê pelo GPS, para poder chegar naquele ponto, né? São avenidas. E nós agora já estamos estudando a camada de baixo, aonde os drones irão circular. Então, não é uma coisa para a gente pensar para daqui a pouco, é o que vai acontecer. Já há pelo menos 14 tipos de veículos dessa natureza elétricos sendo fabricados no mundo. Então, nós precisamos começar a acordar para essas coisas. Os modais vão se modificar, né? Mesmo assim, estamos hoje construindo 22 BRTs na cidade. E aí vem os problemas. Queremos introduzir nos BRTs os ônibus elétricos. Os ônibus elétricos, os melhores que estão sendo feitos hoje, vimos aí o do BYD com a carroceria e tal. Olha que interessante. Os que estão sendo feitos também lá pela Caio, né? O nosso sistema, nós temos a SP Trans, que é uma empresa de engenharia de transporte que é padrão para toda a América. O ônibus padrão hoje utilizado no Brasil é o padrão da SP Trans, da cidade de São Paulo. Então, eles estudam, fazem, verificam quais são os tipos de ônibus biarticulado, triarticulado, o ônibus padrão, que é o simples,
com portas dos dois lados, ou de um lado só, depende do tipo, do design do corredor, né? Por mais que se faça, a diferença de um ônibus elétrico para um ônibus a diesel é de 10 passageiros a menos para um ônibus elétrico. Resultado, num BRT em São Paulo, isso significa 100 ônibus a mais na mesma linha. Percebem as dificuldades? Então, estamos trazendo tecnologias do Rio Grande do Sul. Vamos instalar em alguns pontos, utilizando o mesmo concessionário, em vez de utilizar o ônibus, ele vai instalar um VLT, um veículo leve sobre trilhos, tal qual esse que existe em Porto Alegre, que nós estamos agora instalando para os terminais do aeroporto de Guarulhos, e que pretendemos instalar dentro da cidade de São Paulo. Movidos a quê? A ar comprimido, com vela invertida. Tecnologia brasileira. Então vai ser bem interessante para a gente poder ver como isso funciona, né, dentro da cidade. Né? E a instalação rápida, isso que é o mais interessante. Né? Bom, cidades de 15 minutos exigem onipresença, proximidade, diversidade e densidade, né? Ou seja, a densidade é fundamental porque se você não tiver escala na demanda, você não instala o sistema, né? Isso é muito importante, né? ESG é a mesma coisa, né? Nós estamos trabalhando muito com essa questão, porque o que a gente observa hoje é um uso indevido da palavra por Deus e todo mundo, né? Aliás, Deus já é sustentável desde sempre, né? Aliás, foi o primeiro gestor ambiental, né? Expulsou Eva e Adão do paraíso porque fizeram mau uso do recurso ambiental ali existente, né? Não é verdade? No entanto, ninguém sabe se ele fez estudo de impacto ambiental antes de criar o mundo. Se tivesse um promotor de justiça naquela época, Deus estaria fazendo o mundo até hoje, né? Isso é a verdade. Bom, objetivos e metas, iniciativas e planos de ação e portais indicadores, né? Precisamos trabalhar muito com essa questão, né, utilizando métricas, matemática. É fundamental que a gente tenha uma base matemática para esse tipo de administração. Não dá para trabalharmos com subjetividade. Trabalho nosso hoje, por exemplo, quando eu peguei o Plan Clima, excelente trabalho, 200 técnicos, maravilhoso e tal, eu mandei reduzir os 400 laudas, restaram 30. É isso que a gente vai aplicar. O resto é proselitismo. Não dá para você trabalhar mais com subjetividade. Não dá. Não dá. E eu falo isso com experiência de quem fez estudos para o Banco Mundial há 30 anos. A gente faz o estudo, trabalha, os caras falam, reduz isso a 60 laudas. Ah, mas tem tal citação, coloca num bloco aqui do lado. Aqui. Pronto, acabou. É assim que se faz. Você tem que fazer as coisas para que o decisor leia e decida. Ele não vai participar de banca examinadora. Ele vai decidir. E a objetividade precisa ser resgatada, inclusive na academia. Aliás, principalmente na academia. Para isso, entramos naquele famoso ciclo de políticas públicas, né? Trabalhar com a participação, com a avaliação, implementação, inclusão na agenda e soluções, né? Eu coloco nisso daqui dentro do que a gente chama de terceira geração de direitos da era moderna. Tivemos a primeira geração, que é a garantia dos direitos individuais, a segunda, com muito sangue, a segunda, os direitos coletivos, com muito sangue. E agora estamos na implementação dos interesses difusos, com muito sangue. Essas revoluções são sangrentas, são cruentas para a introdução, para a resolução dos conflitos dessa natureza. É fácil nós observarmos quando falamos, por exemplo, nas 3 demandas dos interesses difusos. A primeira, autonomia. A autonomia vai desde a favela da Rocinha e sua forma de
gestão interna e autônoma, né, que é complicada em relação ao poder público instituído, com muito sangue, até a gestão na Ucrânia e as guerras convencionais, que, na verdade, não são nada convencionais mais, né? É a primeira vez, imagine um oficial, né, alemão ou americano, né, se preocupar com o mundo todo televisionando um tanque atropelando uma bicicleta no meio de uma guerra. Não é verdade? E a gente se choca. Ninguém observou ainda o volume de mortes numa guerra entre dois países da magnitude da Ucrânia, né, que é a sede da tecnologia da União Soviética, né, e a Rússia. 3.800 mortos. Num país como o nosso, onde 60 mil pessoas morrem anualmente por homicídio, essa assimetria é típica da tutela dos interesses difusos. E a gente não pode se deixar levar por esse tipo de assimetria, você perde o foco. E isso é muito importante para a gente compreender, dentro desse ciclo de políticas públicas, o quanto que isso, às vezes, atrapalha, o quanto que o indivíduo, uma ONG, que na verdade é um ING, o indivíduo não governamental, utilizando uma pessoa jurídica, né, consegue paralisar obras que interessam a cidade inteira, e vice-versa. Né? É muito importante nós compreendermos essas diferenças, para entendermos como é que nós vamos gerar isso. E a Bíblia nos ensina, né, decisões salomônicas são fantásticas, né, principalmente porque Salomão nunca cortou a criança no meio, né? Tá certo? Alguém ali saiu reclamando, né? Fosse aqui no Brasil, ela ia atravessar a rua, né, e poderia reclamar ao Ministério Público ou então ao ministro do Supremo, né, que ia lá conceder uma liminar, né, e a criança ia ficar lá, sabe-se lá com quem. Né? Então, nós precisamos começar a entender como isso funciona. Ok? Bom, para terminar, esse é o nosso comitê consultivo, do comitê da Secretaria de Mudanças Climáticas. Tem um rapaz novo lá, o Michel Temer, não sei se vocês conhecem, né? Tá certo? O ministro Aloysio Nunes, o Géser Oliveira, professor da faculdade da GV, o reitor José Vicente, da Zumbi dos Palmares, né? O médico Davi Uip, né? Grande infectologista, né? O general Etchegoyen, né, o nosso querido conterrâneo gaúcho, né, está lá também, o general Burgos, que é também vice-presidente da indústria da defesa, né? Ou seja, nós temos ali não propriamente um comitê, mas uma constelação, né? Está aqui também, ó, a deputada Ângela, o nosso querido Arlindo Felipe, né? Está aí. Eu estou agora tentando trazer a Tatiana também, viu? Não, aqui eu não me preocupo muito com o nepotismo, o importante é a somatória de conhecimento, né? Tá certo? Nosso Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia, que envolve as secretarias da Prefeitura, mais Secretaria do Estado, né, e uma série de entidades governamentais e não governamentais que nos auxiliam na implementação da nossa política pública, né? Temos o Comitê Gestor da Frota na cidade de São Paulo. Também temos aqui uma série de organismos governamentais, por exemplo, aqui a Companhia de Engenharia de Tráfego, né, o setor de regulação das nossas concessões, a CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo, e também temos todas as associações importantes, né, da indústria relacionadas à matriz energética, né, veicular. Ou seja, nós não trabalhamos sozinhos, ninguém aqui é ayatolá, né? Não adianta você reunir um grupo de iluminados, né, que ficam aqui imaginando como gerir a realidade a partir de conceitos etéreos, né? Não, o trabalho é feito atendendo também todas as demandas
né, e todas as experiências consolidadas do setor público e, principalmente, do setor privado. Tá? A operação também de defesa das águas, essas operações militares que a gente praticamente faz, também envolvem uma série, né, de ações envolvendo todas essas coordenações, né? Inclusive GCM ali, a Guarda Civil Metropolitana, que é a nossa polícia municipal, né? Então, o SECLIMA, ele é mantido com este comitê, que programa todos os relatórios e nos entrega esses relatórios para que a gente possa, né, verificar como isso está sendo aplicado, né, quais são os objetivos e como eles estão sendo aplicados. Nossa meta é secretário para que permaneça conosco ao palco. Diretora executiva da Abrachan, Lourdes Cristina Printz, que será a nossa mediadora.